Olá para você que me segue nesse canal, EBD Além da EBD, Elton Campos em busca da verdade. Seja muito bem-vindo para mais um bate-papo, aqui acerca de teologia, acerca de história e desta feita principalmente acerca da poderosa palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Hoje falaremos o quão importante é este livro para a nossa vida. Na verdade, temos neste livro a fonte da vida eterna. Este livro, chamado a Bíblia Sagrada, é inerrante, infalível e imutável. E é diante disso que nós queremos debruçar neste vídeo. Já deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e levá-lo também assim a outros corações. Gostaria então, portanto, de começar fazendo uma leitura bíblica, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo, por gentileza. O texto diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. O apóstolo Paulo está preso na cidade de Roma, pronto para o seu martírio. Provavelmente esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve e a direciona a Timóteo. Paulo está no banco dos réus, próximo para morrer e ser um mártir de Jesus Cristo. Mas Paulo escreve a Timóteo para que ele permanecesse naquilo que lhe foi ensinado, ou seja, que ele permanecesse estruturado nas Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento é divinamente inspirada por Deus e ela está pronta para redarguir, para corrigir e para instruir o homem de Deus como ele deve caminhar. É sobre este tema que eu gostaria de conversar com vocês. Como a palavra de Deus ela é inerrante e ela é infalível. Eu gostaria de iniciar afirmando a inerrância bíblica. A Bíblia ela não erra. A Bíblia, em todos os seus aspectos, ela não erra. Tudo que a Bíblia diz é a verdade. E outra coisa, a Bíblia não contém da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E como Deus não pode errar, a sua palavra também não pode errar. Então eu gostaria de analisar com vocês, à luz de tudo isso que nós falamos, se a Bíblia ela é realmente, textualmente e historicamente confiável. A Bíblia foi corrompida, a Bíblia foi adulterada, a Bíblia foi modificada com o decorrer dos tempos, dos séculos. É isso que trabalharemos aqui. Eu gostaria de iniciar falando acerca de crítica textual. Isso pode parecer um pouco estranho para alguns dos meus ouvintes, mas eu vou explicar mais ou menos o que seria crítica textual. Acompanhe também nos slides, por gentileza. Crítica textual. Em nossa era científica e educada, questionamos muitas das crenças não científicas que as gerações anteriores tinham. Esse ceticismo é especialmente verdadeiro em relação à Bíblia. Muitos de nós questionamos a confiabilidade da Bíblia, pela qual sabemos se ela é ou não é a verdadeira palavra de Deus. Afinal, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, mas durante a maior parte desses milênios não houve impressoras, não houve fotocopiadoras ou editoras. Assim, os manuscritos originais foram copiados à mão, de geração a geração. E, ao mesmo tempo, línguas morreram e novas línguas surgiram. Impérios mudaram e novos impérios se acenderam. Como, pois, agora eu posso afirmar cabalmente que este livro milenar, este livro que tem mais de 2000 anos que foi escrito, este livro que foi escrito por 40 autores diferentes, durante um período aproximadamente de 1600 anos, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas distintos, como que eu posso afirmar que este livro é a palavra de Deus? Bom, pelo simples fato de que a crítica textual nos mostra que este livro realmente é confiável. Vejamos se não. Visto que os manuscritos originais há muito se perderam, como sabemos se realmente esta é a palavra de Deus que for escrita pelos santos apóstolos e pelos santos profetas? Talvez a Bíblia tenha sido adulterada ou corrompida,
Talvez os líderes da igreja, padres, bispos ou monges, tenham modificado elas para o seu próprio propósito. Bom, essas perguntas elas ficam e ecoam dentro do nosso coração como uma verdade. Contudo, quando nós analisamos pela crítica textual, percebemos que as Sagradas Escrituras, elas nunca foram adulteradas. O texto original que nós temos, lá de Gênesis, escrito provavelmente por Moisés há mais de 3.600 anos atrás, o texto escrito por Moisés é realmente o texto que nós temos em nossas mãos nos dias de hoje. Aquilo que Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, há mais de 3.600 anos atrás, é exatamente a escritura que nós temos nas páginas da nossa palavra, da nossa Bíblia, do nosso livro. Por quê? Porque, naturalmente, a questão verdadeira para qualquer escrito antigo é a crítica textual. É a disciplina acadêmica que determina se um texto antigo mudou de composição ou se ele permaneceu na composição a qual ele foi escrito. Por ser uma disciplina acadêmica, aplica-se qualquer escrita antiga em qualquer idioma. Esse artigo aqui que eu quero falar com vocês explica como a crítica textual se aplica às Sagradas Escrituras. Então nós temos aí, nesse instante, no slide, você pode acompanhar comigo, um exemplo da etapa de um documento antigo. Então temos ali a menção do documento original, ali a datação é de 500 anos antes de Cristo, e temos o decorrer da história. E consequentemente a isso, essa escrita original ela se deteriora e ela se desgasta. E com o desgaste desse texto original, nós temos as cópias que foram feitas depois deste documento original. Então temos a primeira cópia, a segunda cópia e uma terceira cópia. Essas cópias, elas são cópias das cópias. Entenda bem, eu tenho o documento original que foi perdido. Ele já não mais existe. Contudo, as cópias desses textos que foram escritos, elas são confiáveis, elas são lúcidas quanto às informações que elas trazem. E é isso que nós vamos ver mais ou menos com o decorrer do vídeo, como a Bíblia Sagrada se encaixa perfeitamente no conteúdo que a crítica textual exige para que ela tenha veracidade histórica e sua veracidade histórica possa ser assim comprovada. Então temos uma linha do tempo que divide o texto original escrito pelo autor original, consequentemente depois disso, as cópias que foram feitas. No diagrama que nós vemos então, portanto, o texto original e a cópia redigida tempos após isso. Então temos alguns princípios. O primeiro princípio da crítica textual é o intervalo de tempo do manuscrito. Quanto tempo o texto original tem da sua cópia mais antiga que conhecemos? Eu estou sendo um pouco meio complicado aqui nas minhas palavras, mas eu vou tentar ser um pouco mais didático. Qual é o texto que nós temos como cópia mais próxima da fonte original? É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos uma cópia próxima do texto original ou longe do texto original com relação ao tempo e à história. A Bíblia Sagrada, ela tem as suas cópias muito próximas ao texto original, o que me facilita entender que aquilo que foi copiado provavelmente é verdade. Por quê? Porque o texto original, ou o que aconteceu na realidade, está muito próximo da cópia que foi escrita. Então, em nosso diagrama, por exemplo, os escribas produziram uma cópia existente no ano 500 a.C. Portanto, isso significa que o mais cedo que podemos saber sobre o estado desse texto estava em 500 a.C. Mas nós vemos que as cópias escritas desse texto, elas datam alguns tempos depois do texto original. Então, se nós temos a proximidade dos textos, a sua originalidade, temos, portanto, uma veracidade histórica desse escrito. Então, esse é o primeiro princípio, é o intervalo de tempo entre uma cópia e a outra cópia. O segundo princípio que a crítica textual se utiliza é o número de manuscritos existentes
para que um texto possa ser considerado de fato original ou verídico. Não original porque o original se perde com o tempo, mas se a cópia dele pode ser considerada verídica. Então, se o primeiro princípio é o princípio do tempo entre o intervalo de um manuscrito ao outro, o segundo princípio é o número de manuscritos escritos. Então, o segundo princípio usado na crítica textual é a quantidade de cópias que nós temos do manuscrito original. Essa quantidade de cópias me ajudará a entender que o texto original que foi escrito é exatamente na conformidade com aquelas cópias que nós temos. Tem pessoas que acham que quanto mais cópias, melhor é. E, de fato, quanto mais cópias, melhor é, porque eu tenho como fazer comparações entre uma cópia e uma outra cópia do texto bíblico. Isso posto, eu gostaria de trazer a menção a vocês esse slide que aparece na tela exatamente nesse instante. Esse slide nos mostra como o Novo Testamento, ele é de suprassumo, ele é de total poder maior do que os outros livros, que são considerados também livros históricos pelos historiadores e pelos investigadores quanto à crítica textual. Então, na sua tela aí você pode acompanhar comigo, por exemplo, eu vou pegar ali, por exemplo, um livro de Platão. Platão viveu aproximadamente no ano 350 a.C. A cópia mais antiga que nós temos de Platão, ela data do ano 900 depois de Cristo. Então temos um intervalo de tempo de 1250 anos entre o que Platão escreveu e a cópia mais antiga que nós temos desse escrito de Platão. E o número de cópias desse escrito de Platão são aproximadamente 7 cópias. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Tácito. Tácito escreveu provavelmente no ano 100 depois de Cristo. A cópia mais antiga que nós temos dos escritos de Tácito datam do ano 1100 depois de Cristo. Então temos um hiato de tempo de 1000 anos entre a cópia mais antiga e o texto original. E o número de cópias com relação a Tácito são aproximadamente 20 desses textos. O que isso leva a considerar que os escritores representaram algo na sua época, e a cópia mais antiga que nós temos dessa representação, ela tem um intervalo muito longo entre o fato ocorrido e o manuscrito copiado. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? E a quantidade de cópias nesses dois exemplos que eu dei são muito pequenas, são muito baixas. Agora, vou trazer algumas curiosidades a vocês. Veja só a Bíblia Sagrada, em particular o Novo Testamento. O Novo Testamento tem aproximadamente 5.500 cópias do texto original. Repare só, os outros, eu disse 10, 15, 20, no máximo que se chegam aí, seriam de 100 cópias. Se você pegar lá, por exemplo, os escritos de Sófocles, que provavelmente foi um filósofo da Grécia Antiga, que viveu no ano 400 a.C., nós temos aí um número de 100 cópias dos escritos de Sófocles. Contudo, com relação à Bíblia Sagrada, são mais de 5.500 cópias do manuscrito original. Ou seja, eu tenho 5.500 cópias só do Novo Testamento para fazer comparações textuais e verificar se esses textos são de fato reais, se esses textos são de fato verídicos. Você vê a importância e o poder que o Novo Testamento e a Bíblia como um todo tem com relação à crítica textual. Portanto, se nós formos à academia, se nós formos às universidades, teremos como trabalhar este assunto de uma forma ampla. A Bíblia, ela é historicamente verificável à luz da crítica textual, mais do que qualquer outro livro antes escrito. Você consegue compreender? Por exemplo, temos cópias do Novo Testamento, e eu vou citá-las algumas aqui. Por exemplo, o John Ryland. John Ryland é um códice, um manuscrito, que ele é uma cópia da cópia da cópia da cópia. Esse manuscrito John Ryland foi escrito provavelmente no ano 90 da nossa era, da era comum, da era cristã. A data do manuscrito mais antigo que nós temos, desse John Ryland, o ano 130
depois de Cristo. Ou seja, temos um hiato aí de aproximadamente 40 anos entre o original, o texto que foi escrito, e a cópia mais antiga do texto escrito. Um intervalo de tempo muito curto, muito pequeno. Outro aqui, indicando aqui uma coisa importante. O papiro Bodmer, provavelmente escrito no ano 90 da nossa era. A cópia mais antiga que nós temos, ela data do ano 150 ao ano 200 da nossa era, com um hiato de apenas 110 anos. Então temos tanto a quantidade de cópias, validando a veracidade histórica da Bíblia Sagrada à luz da crítica textual, quanto também o intervalo de tempo entre uma cópia e outra cópia, ou o original e a cópia do original. No entanto, essa tabela não é apenas um breve destaque de alguns dos manuscritos existentes do Novo Testamento. O número de manuscritos do Novo Testamento é tão grande que seria impossível relacioná-los em uma única tabela. Eu disse 5.500 cópias, mas provavelmente se acharam muitas outras que, com o decorrer do tempo, claro, se perderam. Então, temos mais de 24.000 cópias, além dessas 5.500 achadas, provavelmente que se perderam com o decorrer do tempo. Salientando que, à luz da crítica textual, a Bíblia Sagrada ela é verificável. Outra coisa importante, os estudiosos estão convencidos de que possuem a substância sobre o verdadeiro texto dos escritores gregos e dos romanos. Ainda assim, nosso conhecimento de seus escritos depende de um mero punhado de cópias. Agora, no Novo Testamento, são contados não algumas, mas milhares. Ou seja, Deus, ele deixou com que a sua santa palavra falasse. E a palavra de Deus, ela não pode ser emudecida, ela não pode ser calada, ela não pode ser silenciada, porque não se trata de uma obra feita por mãos humanas. As obras que os homens produzem, elas se desfazem com o decorrer dos tempos, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Jesus, uma certa feita, falou: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Você vê quão importante é aquilo que Deus faz. Deus colocou as sagradas escrituras para serem não antigas, não modernas, mas para serem eternas, segundo as palavras do nosso querido Billy Graham. Isso posto, a crítica textual mostra que o Novo Testamento é significativamente o texto antigo mais completo e mais confiável de toda a história. O Novo Testamento é o documento antigo mais confiável de toda a história. Nós vemos, portanto, que alguns eruditos afirmam que o cânon bíblico ele realmente teve sua validação a partir do ano 313, com a suposta conversão de Constantino, ou talvez no ano 325, com o concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio ecumênico da história da igreja. Contudo, isso não pode ser de fato acreditável. Por quê? Porque desde as épocas dos apóstolos, desde o primeiro século, os escritos dos apóstolos já eram considerados escrituras sagradas. A Bíblia, ela testifica da própria Bíblia. Eu não preciso de um documento extra para testificar a veracidade histórica das Sagradas Escrituras. As Escrituras testificam das Escrituras e provam que as Escrituras são verdade. Jesus mesmo diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Isso posto, nós não necessitamos de materiais extras para provarem a veracidade histórica daquilo que a Bíblia nos transmite. Mas, quando nós vamos para a história, nós vemos que aquilo que Deus falou na sua palavra se cumpre cabalmente. Então, os eruditos que afirmam, infelizmente, que o Novo Testamento não pode ser levado a sério e não pode ser confiável, eles, infelizmente, não estão sabendo o que estão falando. Bom, eles não sabem o que estão falando, porque todos que estudam a fundo, que estudam a fio, que se desgastam na labuta de conhecer as Escrituras, esses compreendem que as Sagradas Escrituras são, além de a palavra de Deus escrita aos nossos corações, também um documento histórico válido e um documento histórico mais importante de todos os tempos. Então,
Com relação à sua veracidade, já está bem decidido com luz da crítica textual. Agora, com relação à sua teologia, ela é ainda mais profunda. Por quê? Se a história que a Bíblia narra é de fato real, a teologia que se assenta sobre essa história também é real. Eu não posso ter uma história com uma ficção, sendo que a teologia que se assenta sobre essa história de ficção seja de fato real. Mas se eu tenho uma história real, a teologia que se assenta sobre essa teologia real realmente é real. Bem posto essas questões aqui, então eu trago argumentos plausíveis para explicar a vocês que o documento que vocês têm em mãos, a Bíblia Sagrada, ela de fato é a palavra de Deus. Bem posto aqui? Então a Bíblia sempre tem razão no que ela diz, no que ela expressa e no que ela confessa. Uma vez por todas, ou de uma vez por todas, os manuscritos narram a verdade de Deus. De Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, temos aquilo que Deus deixou para que nossa vida pudesse ser próspera e edificada segundo a sua palavra. Então, tudo que está escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança do que está escrito, procedemos também a nossa esperança. Então, a nossa esperança está baseada naquilo que está escrito. Não se conservam os originais, nem muitas das cópias subsequentes a isso, dos 66 livros da Bíblia, né? Mas ainda assim nós entendemos que se não temos os originais, as cópias dos originais nos trouxeram a esse estado e a esse instante. Isso posto, eu gostaria de pensar com vocês um pouco sobre como Deus preparou a história para que a história provasse, assim, a veracidade da Bíblia Sagrada. E eu quero pensar com vocês um pouco acerca dos manuscritos do Mar Morto, né, os documentos que foram encontrados em Qumran. Eu vou tentar explicar em poucas palavras, para o vídeo também não ficar muito longo, o que são os manuscritos do Mar Morto. Você já deve ter ouvido sobre isso, provavelmente muitas pessoas eruditas falam acerca desse assunto, mas eu gostaria também de dar uma passada nessa história. Documentos verotestamentários, ou seja, todos os documentos do Antigo Testamento, ou quase todos os livros do Antigo Testamento, foram encontrados nas cavernas de Qumran. Qumran é uma localidade ali perto do Mar Morto. Bom, o Mar Morto que fica ali, é a parte mais baixa da Terra, né? Fica ali no Oriente Médio, nas terras de Israel, nas terras da Palestina, ali no Oriente Próximo. Ali foi encontrado por beduínos, no ano de 1947, os documentos históricos mais incríveis de toda a história. Talvez é o achado arqueológico mais importante de toda a história. Alguns beduínos estavam apacentando cabras, né, e algumas cabras, diz a história, que entraram dentro de uma caverna, e eles, com medo de lá entrarem, de repente tem algum animal selvagem, né, estão no deserto, jogaram pedras para espantar a cabra, para que a cabra saísse para fora. E quando se jogam essas pedras, eles escutam como se estilhaços de vasos estivessem quebrando. E quando lá entram, encontram inúmeros vasos. E dentro desses vasos, os textos escritos do Antigo Testamento, que datavam de 250 anos antes de Cristo. Para você ver que coisa gloriosa. Deus preservou as suas palavras, os seus escritos, durante aproximadamente um período de 2.200 anos, para que quando esses textos fossem encontrados, pudessem ser comparados com aquilo que nós temos hoje em nossas mãos. E quando eles abriram os textos para poder analisar, e claro, muito tempo esses textos, né, escondidos numa caverna, provavelmente estariam desgastados. Então, com muito carinho, com muito capricho, eles conseguiram abrir. E quando se faz a leitura, principalmente do livro do profeta Isaías, nós vemos que tudo que ali foi escrito e tudo que ali estava escrito é exatamente o que está escrito na nossa Bíblia nos dias de hoje. Então me traz uma outra verdade. A Bíblia não foi adulterada, a Bíblia não foi mudada, a Bíblia não foi modificada pela igreja para satisfazer os prazeres dos homens, não. Deus preservou as Sagradas Escrituras, porque o que estava escrito há 200 anos antes de Cristo é exatamente o que está escrito na nossa Bíblia, aqui no século 21. Tem algumas questões ali com relação à gramática ou com relação à pontuação, mas isso não interfere em absolutamente nada a verdade que ali é descrita.
Então, no ano de 1947, esses beduínos encontraram nas cavernas de Qumran, nas grutas de Qumran, a Santa Palavra de Deus. Esse material se conservou ao longo de tantos séculos, graças às condições climáticas daquele lugar, porque os papiros se deteriorariam facilmente se as questões climáticas daquele lugar não ajudassem a questão daqueles papiros estarem em perfeito estado. Então, até com relação ao lugar que esses papiros foram colocados, Deus também fez dessa forma. Deus caminha na história e escreve a história, e a história está nas mãos do Senhor. Então, o segundo fato muito importante que faz com que eu acredite que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, à luz da verdade, da busca, da pesquisa pela verdade, a entender exatamente isso. Que se primeiro a crítica textual me prova que a Bíblia é realmente confiável, e agora nós temos os manuscritos do Mar Morto que me provam que a história mostra que os que foram escritos e não foram modificados, eu entendo, consequentemente com isso, que este livro é diferente de todos os outros livros. O terceiro fato que eu gostaria de informá-los, além desses dois que nós já falamos, é com relação à perseguição que esse santo livro sofreu com o decorrer dos séculos. Nenhum outro livro foi tão perseguido e tão destruído com o decorrer dos séculos quanto a palavra de Deus, quanto a Bíblia Sagrada. Para você ter uma ideia, foram aproximadamente mais de 3 milhões de cópias de Bíblias queimadas durante a Idade Média. Durante as cruzadas, muitas cópias e manuscritos bíblicos foram incinerados. Para você ter uma ideia, durante os 3 primeiros séculos da era cristã, o Império Romano perseguia os crentes e também destruía aquilo que os crentes produziam como literatura. Então, a Bíblia Sagrada, ela é o livro mais destruído da história. Mas isso não faz com que ela se apague ou que ela desapareça da história. Pelo contrário, por ser o livro mais destruído da história, também é o livro com mais cópias na história. E também é o livro com mais impressões em todo o mundo e dialetos distintos em suas escritas em todo o mundo. Temos aproximadamente aí mais de 2.000 línguas e dialetos que se encontram nas Sagradas Escrituras e consequentemente a isso, a Bíblia pode ser lida em todos os idiomas do mundo. Então, o livro mais perseguido, o livro mais odiado, também é o livro que salva e que muda vidas. Se você entregar qualquer livro, Dom Quixote de la Mancha, por exemplo, dentro, por exemplo, de uma cela penitenciária, provavelmente ninguém vai ser ou vai ter a vida modificada pela leitura de Dom Quixote. Se você entregar Dom Casmurro de Machado de Assis dentro de um prostíbulo, provavelmente ninguém vai ter uma vida modificada por Machado de Assis. Mas se você entregar uma Bíblia Sagrada dentro de um presídio ou dentro de um prostíbulo, se você voltar lá depois de um ano e essa palavra for realmente lida e praticada, teremos ali não mais um prostíbulo, mas um ponto de pregação. Teremos não mais ali um presídio, mas pessoas salvas ensinando a verdade da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus faz com que o ladrão deixe de ser ladrão e se torne um cidadão de bem. A palavra de Deus faz com que um assassino deixe de ser assassino e se torne um ganhador de almas. A palavra de Deus tem o poder de modificar mente, modificar pensamentos e modificar as ações dos homens. Somente a palavra de Deus tem este poder. Este poder emana da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é o Verbo encarnado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Pois vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. As Escrituras Sagradas são lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós estamos direcionados e alicerçados na Palavra de Deus, porque ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável e ela não tem fim. Como eu já disse anteriormente, ela não é antiga, retrógrada, ela não é presencial, presente, ela não é futurista para o futuro, mas ela é eterna. Esta é a santa palavra de Deus, que muda a minha vida, que muda a sua vida e que muda a nossa vida. Portanto, nós temos a palavra de Deus como fonte única de autoridade para todo o verdadeiro cristão. A palavra de Deus de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, do Antigo Testamento com seus 39 livros, no Novo Testamento com seus 27 livros, é a palavra de Deus
para os nossos corações. Ela não contém, ela não discorre sobre, mas ela é. E este livro não caiu do céu. Este livro foi produzido pelo Espírito Santo com o decorrer dos séculos. Deus deixou na história as suas digitais, e essas digitais estão contidas na sua santa e eterna palavra. Se esse vídeo, por algum motivo, fez você se sentir um pouco mais confiante, acreditando que esta escritura, que esta palavra é a verdade, compartilhe aos outros corações para que as pessoas possam assim saber que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. A crítica textual nos prova que a Bíblia Sagrada é de fato confiável. Os manuscritos do Mar Morto, os achados de Qumran, nos provam que a Bíblia Sagrada não foi adulterada com o decorrer dos séculos. E mais do que tudo isso, mais importante do que tudo isso, a verdade que há dentro do meu e do seu coração, dada pela fé em Jesus Cristo, nos prova que aquilo que foi escrito para o nosso próprio bem e para mudar a nossa vida, uma vida de muitas pessoas. A Bíblia muda vidas, a palavra de Deus muda vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. EBD além da EBD. Elton Campos, em busca da verdade.